Deus é maravilhoso, Deus trabalha conosco. Às vezes Ele nos manda para a olaria, mas a olaria é só um tempo, nós não podemos ficar muito tempo nesta olaria de Deus. Eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia comigo, segundo livro de Samuel, segundo Samuel, capítulo 24. Vamos ler o versículo 1 do capítulo 24, depois a gente já vai para o versículo 9, ou melhor, versículo 10, e vamos dar sequência. Então, vou esperar um pouco você abrir a sua Bíblia em casa. Segundo Samuel, capítulo 24, versículo 1, depois o versículo 10 a seguir. Graças a Deus, Deus é bom, e a sua bondade se estende de geração em geração. Segundo Samuel 24, 1. E a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel, e ele incitou a Davi contra eles, dizendo: vai, numera a Israel e a Judá. Versículo 10. E o coração doeu a Davi, depois de haver numerado o povo, e disse Davi ao Senhor: muito pequei no que fiz, porém agora, ó Senhor, peço-te que transpasse a iniquidade do teu servo, porque tenho procedido muito loucamente. E levantando-se, pois, Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor através do profeta Gade, vidente de Davi, dizendo: vai e dize a Davi, assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas, para que te faça. E veio, pois, Gade a Davi, e fez-lhe saber, e disse-lhe: queres que 7 anos de fome te venha à tua terra? Ou que por 3 meses fujas diante dos teus inimigos, e eles te persigam? Ou por 3 dias haja peste na sua terra? Delibera agora, e vê que resposta hei de dar ao que me enviou. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Então enviou o Senhor a peste a Israel, desde pela manhã até o tempo determinado, e desde Dan até Berseba. Morreram 70.000 homens do povo. Estendendo, pois, o anjo a sua mão sobre Jerusalém para a destruir, o Senhor se arrependeu daquele mal e disse ao anjo que fazia aquela destruição entre o povo: basta, agora retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Araúna, o Jebuseu. E vendo Davi ao anjo que feria o povo, falou ao Senhor e disse: eis que eu sou o que pequei, e eu o que iniquamente procedi. Porém essas ovelhas que fizeram? Seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa do meu pai. E Gade veio naquele mesmo dia a Davi e disse-lhes: sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi subiu conforme a palavra de Gade, com o Senhor, como ele lhe tinha ordenado, e olhou Araúna e viu que vinha para ele o rei e os seus servos. Saiu, pois, Araúna, inclinou-se diante do rei com o rosto em terra, e disse a Araúna: por que vem, rei? Por que vem, ó rei, meu senhor? Ao seu servo, e disse Davi: para comprar de ti esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que este castigo, esta peste cesse de sobre nós. Então disse Araúna a Davi: tome, ofereça o rei, meu senhor, o que bem parecia aos teus olhos. Eis os bois para o holocausto, os trilhos, o aparelho dos bois para a lenha. Tudo isso deu Araúna ao rei, e disse mais Araúna ao rei: o Senhor teu Deus tome prazer em ti. Porém o rei disse a Araúna: não, porém por certo preço eu comprarei, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocausto que não me custe nada.
Assim Davi comprou a eira e os bois por 50 siclos de prata, e edificou ali Davi ao Senhor um altar, e ofereceu holocaustos, ofertas pacíficas. Assim o Senhor se aplacou para com a terra, e cessou aquele castigo de sobre o povo. Senhor Deus e Pai, Tu és um Deus maravilhoso, Senhor, que controla tudo, Senhor. Nós sabemos que do Senhor vem todas as coisas, tudo, Senhor, absolutamente tudo vem do Senhor. Eu lembro, Senhor, que quando Jó recebeu a notícia do que tinha acontecido, que havia perdido tudo, ele se prostrou diante de Ti e Te adorou e disse: nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei para lá. E adorou o Senhor, nem aí o Jó pecou. Eu oro, Senhor, crendo na Tua vitória e na Tua graça para conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, o Senhor não tem prazer em pestes, em sofrimento das pessoas. Pelo contrário, Ele quer que nós vivamos bem, que nós venhamos viver em paz, uma vida tranquila, mas essas turbulências, elas vêm sobre nós, principalmente depois da queda do homem. O homem vive em queda, natureza depravada, e acaba vindo esse mal acaba nos atingindo. Nós lemos um texto que no versículo vai dizer sobre uma peste terrível que abateu Jerusalém, o povo de Israel. Terrível, era uma peste, um vírus, alguma coisa assim, a ponto de morrer 70 mil homens. Repito, 70 mil homens. O que aconteceu? Por que essas coisas acontecem? Queridos, às vezes Deus permite. Deus é bondade, mas Ele é justiça. Nós não podemos levar o nome do Senhor em vão. O Senhor, Ele é cheio de graça, gracioso, mas nós não podemos esquecer da severidade de Deus, do juízo de Deus. De tempo em tempo, Deus desce, Deus faz. De tempo em tempo. A Bíblia diz no texto que nós lemos no versículo 1 de 2 Samuel 24:1, que Deus estava muito chateado com Israel. Deus estava muito triste com aquela nação. E Ele incitou o coração de Davi para fazer um censo, nomear o povo de guerra que havia ainda. E Davi acabou cedendo. E Davi acabou tendo aquilo no coração. Interessante que se você ler 1 Crônicas 21:1, vai repetir esse fato novamente, desse problema que houve com Davi. O mesmo texto, só que em 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 1, diz que Satanás entrou no coração de Davi. E nesse texto diz que a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel, e Ele incitou Davi contra eles, dizendo: vai e numera Israel. Segundo Samuel diz que foi Deus. Segundo Crônicas diz que foi Satanás. Ou seja, Deus usou o inimigo, que endureceu o coração de Davi, e fez com que Davi fizesse aquele censo, para que Deus pudesse tratar com Israel. Então, Deus, Ele trata com seu povo, mas no intuito de melhorar, no intuito de transformar. Não tem outra maneira de Deus trabalhar conosco. A Bíblia diz que Davi endureceu o coração de uma tal forma, que ele foi conversar com seu general de guerra, Joabe, e Joabe dizia: mas por que, Senhor? Por que o Senhor quer fazer isso? Por que, Davi? Por que o Senhor quer fazer esse censo? Joabe não achou uma coisa boa, porque Davi nunca trabalhou assim. Davi sempre confiou no Senhor, tendo poucos soldados ou muitos soldados. Davi confiava extremamente no Senhor, e Joabe achou muito estranho. Mas a Bíblia nos mostra que não teve como Joabe e o chefe do exército, os chefes do exército, convencê-lo. Então, desta forma, Joabe e o chefe do exército, eles foram em roda de Jerusalém, eles foram fazer o censo. Demoraram 3 meses, 3 meses e 20 dias, para fazer esse censo.
3 meses, ou melhor, 9 meses e 20 dias. 9 meses e 20 dias. E aí Joabe vem para Davi e disse: olha aqui, Davi, está aqui o censo, está feito. Olha, nós temos homens de guerra, homens prontos para a guerra, 800.000 soldados. Na verdade, tinha em torno de 1,5 milhão de pessoas, mas não estava, por algum problema, não estava preparado para naquele momento ir para a guerra. Então, Davi, parece que Deus entendeu o seguinte, que Davi, ele estava confiando mais no exército, mais naquele gigantesco exército, do que em Deus. Já não era o Davi de antigamente. Aí o Senhor ficou muito chateado, o Senhor ficou muito triste. Mas quando Davi recebeu esse relatório, desse número de soldados, 800.000 soldados prontos para a guerra, quando Davi recebeu, ele disse, parece que ele levou um choque, parece que bateu no coração de Davi. Olha no versículo 10, 2 Samuel 24:10, olha no coração de Davi, parece que deu pau. Por que isso? Davi disse no versículo 10, e o coração doeu a Davi, diz a palavra, depois de haver numerado o povo, disse Davi, pequei muito contra ti, Senhor, pequei loucamente fazendo esse censo, Senhor, eu pequei. Ele caiu em si. Olha que interessante, o que nós vemos, a humildade do rei Davi, quando ele pecou, quando ele caiu, por isso que ele é um homem segundo o coração de Deus. Ele naquela excitação, não sei se foi Deus que usou o inimigo ou o que aconteceu, mas ele quis fazer o censo, e agora ele diz, eu pequei, Senhor, contra ti, Senhor, pequei, transpassa o meu problema, ou seja, perdoa o meu problema, segundo Samuel 24:10, perdoa o meu problema. Aí, o Senhor fala com Gade. Gade era o vidente de Davi. O Senhor fala para Gade, vai lá, Gade, na casa do Davi, entrega um recado para Davi. E aí, o Gade, o profeta, o vidente, foi até Davi, e chegando lá, disse Davi, você confessou que você pecou, e realmente, isso aconteceu, agora eu venho com uma proposta para você, 3 coisas é proposta para você, 3 coisas você precisa escolher, uma delas você tem que escolher, porque eu preciso levar o recado para quem me enviou. A primeira coisa, 7 anos de fome sobre a terra. Esses 7 anos, a tradução de linguagem de hoje está falando 3, eu não sei porquê, mas na Bíblia normal, vai dizer 7 anos de fome sobre a tua terra. Essa é a primeira. Você quer isso? A segunda coisa é que por 3 meses os teus inimigos te perseguem, você irá fugir deles durante 3 meses. A terceira é 3 dias de peste sobre a terra. Olha só, Davi nem tocou na fome, 7 anos de fome Davi deixou para lá. Depois, tratando do inimigo, dos inimigos, ele disse, também não é legal, 3 meses só, o inimigo perseguindo, e a peste, 3 dias de peste, 3 dias de peste, e Davi disse, ó Senhor, ó Gade, avisa lá para ele, dá recado para ele, que prefiro eu cair nas mãos do Deus vivo, que é rico em misericórdia, do que na mão dos homens. A fome era 7 anos, a perseguição do inimigo, que também ninguém aguenta, era 3 meses, e a peste, 3 dias. Davi disse, eu estou extremamente angustiado, mas não tem jeito, eu estou extremamente angustiado, mas eu pequei. Como é bom quando a pessoa reconhece que pecou, como é bom quando a pessoa reconhece que pecou, coração quebrantado. Deus não está procurando perfeitos, Deus está procurando pessoas que quando erra, ele cai em si e diz, Senhor, eu pequei contra ti, pequei, Senhor. Aí a Bíblia começa a dizer nos textos, a Bíblia diz a partir do versículo 15, que o anjo que o Senhor mandou, enviou o Senhor, peste sobre Israel, versículo 15, enviou peste sobre Israel, de Dan a Berseba, e morreram ali 70.000 homens, que nós falamos isso no início, 70.000, tinha em torno entre crianças, mulheres, de 6 a 8 milhões de pessoas,
70 mil homens morreu praticamente em 3 dias. A peste era 3 dias. O anjo, aí a Bíblia diz que houve uma visão e apareceu o anjo. Olha só, versículo 16: estendendo, pois, o anjo a sua mão, agora ele ia destruir Jerusalém. Para destruir Jerusalém, o Senhor se arrependeu. Eita, Deus bom, o Senhor se arrependeu. O Senhor se arrependeu. E o Senhor disse para aquele anjo: basta, basta. Olha aí, ó, na Bíblia, versículo 16: basta, agora retira a tua mão, anjo. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Araúna, o Jebuseu. Deus disse para o homem, o anjo: basta, porque ele ia destruir Jerusalém. Havia matado 70 mil pessoas e o golpe fatal seria sobre Jerusalém. O Senhor arrependeu e disse: basta, basta, chega, 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 chega. Você sabia que quando Deus quiser, Deus acaba com essa peste aí? Você sabia que se Deus falar basta, acabou? Acabou a farra, acabou a palhaçada, acabou o rolo, basta, basta. E Davi diz, aí Davi ficou pior ainda. Davi torna a falar do pecado dele. Olha versículo 17, Davi torna a falar do pecado dele. E vendo Davi o anjo que feria o povo, falou ao Senhor e diz: eis que eu sou o que pequei, e eu o que iniquamente procedi, porém estas ovelhas que fizeram, seja pois a tua mão contra mim e a minha casa. Davi dizia: olha, pode destruir a minha casa, pode destruir a minha vida. Olha que homem que amava. Eu que pequei, Deus, por que o Senhor está tratando com essas pessoas? Eu que pequei, sou eu, vem sobre a minha casa, foi eu que pecou, manda essa peste para mim. Dizia Davi. Que incrível esse pensamento de Davi. Manda essa peste. Interessante que quem era Davi? Quem era Davi? Representante, falava com Deus, ele estava falando em nome de Deus, ele andava com Deus, ele tinha um controle, ele tinha o domínio. É um homem que representava Deus. Eu ouso comparar hoje Davi como a igreja de Cristo. Tudo que está acontecendo, se nós refletíssemos, nós pecamos. Davi chamou para ele: nós pecamos, a igreja de Cristo tem pecado, a igreja de Cristo está prostituindo, a igreja de Cristo é adúltera, a igreja de Cristo perdeu o rumo, a igreja pecou, nós pecamos. Por que o mundo inteiro está sofrendo? A igreja de Cristo pecou. Ah, se ela pensasse como Davi. Davi diz: eu pequei, eu pequei. A peste veio por conta do pecado. Davi diz: manda esse pecado então para mim. Oh Deus, trata só com a igreja, deixa o resto. Trata só com o teu povo, que estão vivendo em luxúria, com riquezas, com milhões, estão banalizando o evangelho. Trata só com a igreja, deixa o resto. Santifica a igreja, Deus, e deixa o resto, porque o resto da igreja santificada vai ganhar o resto. Aqueles que o Senhor ama. Às vezes a igreja é hipócrita, ela não reconhece que está errando, embora alguns pastores já estão reconhecendo, falando sobre o juízo de Deus. Davi disse: eu pequei. No início ele diz: eu pequei, perdoa-me. E o Senhor disse: então vai vir peste, vai vir fome. Ele disse: não, eu prefiro cair na tua mão, manda a peste, escolha a peste, que o Senhor que vai controlar a peste. Peste é o Senhor que controla. Você vê lá as pragas do Egito, quando foi peste, passou do piolho para frente, nem os magos faziam, é que Deus que controla. Ah, mas foi a China que fez, eu não sei quem fez, eu só sei que tem um dedo de Deus em tudo isso. Quem fez não interessa, não importa, mas tem o dedo de Deus. Se Deus falar basta, basta, acabou com essa peste, acabou com tudo isso. Agora Deus precisa sarar esta nação, mas nós precisamos fazer como o rei Davi. Ele disse: sou eu que pecou, eu que pequei, seja contra mim e minha casa. Versículo 18, aí Gade torna a aparecer, o profeta, o vidente de Davi torna a aparecer, diz: ei, tem mais um recadinho de Deus para você. Olha aí, ó. Olha o versículo 18, sabe o que você vai fazer? Levanta um altar ao Senhor, vai lá no rei Araúna, ele tem muitas terras, compra uma eira, compra um pedaço de terra, vai lá, é aqui perto. O anjo estava do lado da fazenda, das terras do rei de Araúna. Vai lá e compra um pedaço para você e oferece lá um holocausto para Deus, para que a peste cessa.
Davi pegou e saiu e foi. Davi foi, e chegando lá perto, Araúna, acho que já estava meio assustado com tanta morte que aconteceu, 70.000 pessoas mortas. Então Araúna estava, quando ele viu Davi, ele disse: Davi, o que você quer? Davi, o que você veio fazer, ó rei? Ele disse: olha, é o seguinte, eu preciso comprar uma terra, eu preciso comprar uns animais, eu preciso fazer um holocausto para oferecer a Deus, para que essa peste cessa. O rei disse: olha, é o seguinte, tem 2 bois aqui, tem mais bois, tem o que você precisar, tem os trilhos, olha, eu dou tudo para você, a terra, eu dou os bois, eu dou os trilhos, eu dou tudo para você, faça um altar para Deus, faça, e que Deus goste de ti, que Deus goste desse holocausto, faça a ti, e eu não vou te cobrar nada, eu estou te dando. Ah, que palavra maravilhosa. Davi disse: não, de jeito nenhum, jamais eu ofereceria a Deus a coisa que não me custe preço nenhum, eu não vou dar para Deus o que não me custe nada, eu quero dar, mas eu quero pagar o preço. Davi, olha que interessante, Davi queria pagar o pecado, eu pequei, cobra de mim. Davi ofereceu um holocausto a Deus, disse: eu quero pagar com meu bolso, eu quero comprar, eu quero pagar, porque eu não vou dar nada para Deus que não custe nada. A igreja está tão diferente disso. A igreja quer coisa, e oferecer para Deus, dá animais cegos, dá coisas insignificantes. Davi disse: eu não vou oferecer para Deus algo que não me custa nada. Oh, aleluia! Aí a Bíblia diz que Davi comprou, pagou 50 ciclos de prata, versículo 24 de 1 Samuel, 2 Samuel 24, ele pagou 50 ciclos, e fez o altar, levantou o altar, e a peste cessou, versículo 25, a peste acabou, depois que levantou o altar. Será que o altar da igreja, da nossa vida, não está quebrada? Como que eu estou no meu particular? Como que eu estou? Sabe, para nós vencermos esses momentos de dificuldades, o que nós precisamos fazer? Sabe o que Davi fez? Primeira coisa que Davi fez é que ele reconheceu o pecado dele. Eu errei. Não sei se foi Satanás que entrou, como diz em 1 Crônicas. Eu não sei se foi o próprio Deus que usou o inimigo, ou Deus, mas em Crônicas fala em Samuel fala outra coisa, mas não importa se Deus usou o inimigo, porque às vezes ele usa, não tem problema. Mas o fato é que ele reconheceu, ele não deu desculpa. Mas sabe o que é? Eu fiquei nervoso. Ele não deu desculpa. O problema é quando o pecador não reconhece o pecado, e ele tenta se desculpar. Não, sabe o que é? Mas eu estava muito fraco, eu estava cansado, não, meu medo. Não tem desculpa. Davi diz: eu pequei. Primeira coisa para nós vencermos os nossos pecados a nós mesmos e fazermos parte de uma igreja vitoriosa que vai morar no céu, primeiro lugar, para que a peste não tem como se propagar, não é só não dar as mãos, mas é parar de pecar, e se pecar, reconhecer o seu pecado. Ele diz: eu pequei, reconheceu o pecado. Segundo lugar, ele estava disposto a pagar o preço. Ele era um homem que sempre pagava o preço. Não era só porque ele comprou uma terra por 50 ciclos de prata que eu estou falando isso, mas Davi sempre quis pagar o preço, até devolvia, até as ofertas, até os dízimos. Ele dizia: Senhor, o que daria eu para o Senhor se o Senhor tem tudo? Mas eu vou devolver um pouco de tudo que o Senhor me dá. Ele queria pagar o preço de tudo, de tão agradecido que Davi era pela vida. Davi, ele estava disposto a pagar o preço. Talvez nós precisamos pagar o preço de uma leitura de Bíblia diária. Perdão, mas que preço alto, pastor, é perdoar. Perdoa para que cesse a peste. A igreja está manchada, falta de perdão, corrupção, sem oração, uma igreja morna, uma igreja fraca. Mas nós precisamos estar dispostos a pagar o preço. Eu quero ir morar no céu, mas nós vamos orar, é gostoso, nós vamos fazer a obra. Não estou dizendo que nós precisamos pagar para ser salvo. Pela graça sois salvos, não provém de vós, é dom de Deus.
Mas o coração do salvo era como o coração do rei Davi. Não era Deus que estava pedindo nada. Ele diz: eu quero. Como Deus não pediu para Davi construir uma casa para ele? Não, Deus não vive em templo feito por mão de homens. Mas Davi quis fazer para Deus. Pensa em fazer coisas grandes para Deus e espera coisas grandes dele também. Não é porque ele quer, mas isso brota do coração de um apaixonado por Deus. De um apaixonado por Deus. Reconheceu o seu pecado, estava disposto a pagar o preço. Talvez o preço maior para muitos é o prazer, entre aspas, do pecado. Você está disposto a reconhecer os seus pecados? Você está disposto a pagar o preço? Você está disposto a levantar o altar? Eu lembro que quando eu pastoreava em Pirapozinho, tinha uma irmãzinha que sempre cantava um hino: meu altar está quebrado, conserta meu altar está quebrado, conserta meu altar. Todos os dias, a primeira oportunidade que dava para ela, ela cantava do altar quebrado. E ela não conseguia, não estava conseguindo. Mas o altar está quebrado, eu preciso levantar um altar e oferecer algo ao meu Deus. Era isso que Gade disse a Davi: vai lá, compra e faz, põe a mão na massa, é para você fazer. Não é igual pagar para alguém orar para você, não é colocar uma oração para você ouvir, não, você vai produzir isso, você vai fazer, você vai levantar o altar. Altar, você é o altar de Deus, você é templo do Espírito Santo, você é o altar, nós somos o altar, nós somos o templo. Talvez está quebrado tudo isso, mas Davi, ele levantou um altar para o Senhor, depois que ele reconheceu o pecado, depois que ele estava disposto a pagar por aquilo que ele fez, depois que ele levantou o altar. No versículo 25 de 2 Samuel 24, a Bíblia diz, olha o que diz, versículo 25: e edificou ali Davi ao Senhor um altar e ofereceu holocausto de ofertas pacíficas. Assim o Senhor se aplacou para com a terra e cessou aquele castigo, cessou aquela peste de sobre Israel. Queridos, que nós possamos verdadeiramente viver um cristianismo diferenciado, que a igreja possa sair mais forte desse episódio, mais unida, mais santa, mais una, mais humilde, que a igreja de Cristo possa sair vitoriosa. Não é para matar a igreja, não é para acabar a igreja, não era para matar Davi, não era, mas muitos inocentes morreram, como tem muitos morrendo aí, e nem sabe por quê dessa peste. E o que não falta são pessoas aproveitadoras, no momento de calamidade, mas Deus está no céu, o justo juiz. O que não falta são pessoas, para dizer que não estou nem aí com o sofrimento dos outros, mas nós vamos orar. Olha, incrível, mas hoje é um dia inédito na história do Brasil. Eu nunca vi dizer que um presidente pediu um jejum, um dia de jejum para uma nação. Somente Abraham Lincoln, em 1863 e 53, dia 30 de abril, numa quinta-feira, Abraham Lincoln pediu, e foi uma bênção para os Estados Unidos. Agora o presidente, com a autoridade que ele tem, ele fez isso, e o povo evangélico hoje orou, está orando. Daqui a pouco, meia-noite, vence o dia. Oh, querido, vamos orar mesmo. Se esse povo levantar e orar como Davi olhou para Deus e começou a dizer: Deus, eu que pequei, eu que estou em pecado. Falou por 2 vezes, falou no início, falou no final: Deus, eu que estou em pecado. Será que se nós orarmos hoje, pedindo perdão dos nossos pecados, nos humilhando diante de Deus e dizendo: Deus, somos igrejas orgulhosas, igreja morna, igreja fria, igreja morna, não é frio e nem quente, que Deus possa nos dar a vitória. Vivemos em tempos tão difíceis, mas essas pestes que veio sobre Jerusalém, matando 70 mil homens, eu não sei se só matava homens, ou matou criança também, não falou. De repente esse vírus só matava homens, como esse que diz que mata mais idosos, não sei. Mas o fato é que o altar restaurado, confissão de pecado, a postura diferente do homem de Deus, fez com que a peste parasse. Por isso que eu creio, se a igreja continuar orando,
nós seremos vitoriosos. Deus vai dizer para essa peste: basta. O Senhor olhou e aquele anjo estava lá. Chega, não vai destruir mais, acabou a festinha, anjo, acabou. Era um anjo que semeava a peste. Não era um anjo, não foi espada, foi uma peste, foi um vírus, foi uma enfermidade. Mas Deus é o nosso Deus, o Deus de Davi é o nosso Deus. Ele dará vitória para nós. Nenhum mal chegará à nossa casa, se nós estivermos na linha de frente e fazendo o que Davi fez, reconhecendo que pecamos, somos pecadores, reconhecendo, dando nome ao pecado, insistindo com Deus, porque Deus poderia ter ouvido logo no início. Davi disse: eu pequei, me perdoa. Colocaram as propostas para ele aceitou uma, e depois morreu 70.000 pessoas, e Davi disse de novo: Deus, eu que pequei, que tem essas pobres ovelhas, eu que pequei. Então vai lá e faz um altar para mim, Davi, faz um altar, se humilha lá, faz um altar. Altar é lugar de sacrifício, lugar de morte, lugar de sangue, morriam os animais, o sangue derramado tipificava o sangue de Jesus, que hoje nos liberta, nos salva, o sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. Este sangue nos libertou, a cruz nos libertou, nós estamos livres. Tipificava sofrimento para que aquela peste parasse. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos pela beleza da tua santidade. Nós cremos num Deus maravilhoso, num Deus poderoso, que severo sim, mas bondoso a ponto de dizer: para a destruição, para, assim como o Senhor acalmou o mar, Jesus, para, sossega a tempestade, acalma o mar. Quem é esse que até o vento e o mar obedecem? Esse é o Filho de Deus, está inspirando-se no Pai, que o Pai é bondoso também. Ele mandou parar aquele vírus, aquela peste, Ele mandou parar e parou, depois que o holocausto foi feito. Muito obrigado, Deus de Davi. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Abençoe o presidente Venceslau, o estado de São Paulo, todos os estados que compõem o Brasil, todo o Brasil como nação, abençoe o mundo, Senhor, pessoas morrendo, Pai, pelo pecado de alguém, mas eu acredito que é um tratamento com a igreja, porque o Senhor trata com seus filhos, aqueles que o Senhor ama. Pai, muito obrigado, Deus, edifica essa mulher, edifica, Senhor, essa casa, edifica essa família, tira esse pânico. Pelo contrário, precisamos de confessar. É tempo de confissão de pecado, é tempo de pedir perdão, é tempo de renovo na família, é tempo de cura. É esse tempo, Jesus, é esse tempo, é esse tempo. É isso que o Senhor quer da igreja. Que a humildade venha, Senhor, que o orgulho caia por terra e que nós possamos ser mais do que vencedores, em nome de Jesus Cristo, amém. Vamos adorar a Deus, aleluia. Oh Deus, oh Deus, pois tudo vem de ti, Senhor, tudo vem de ti, tudo vem de ti. Alamachou, tu és maravilhoso. Cante conosco, se puder ficar de pé no sofá e fica. Oh, começa a adorar a Deus, faça um culto aí na tua casa, nesses momentos finais aqui do culto. Oh Deus, aleluia. Tudo pode. Ei, Carabás, tu és maravilhoso, Deus, Deus da igreja, Deus de Davi. Oh, Deus que se precisar Ele faz, se precisar Ele usa. Oh, de Managachou decai. Santifica, Senhor. Sempre oh, aleluia. Tu és maravilhoso, Senhor. Amanhã. Oh, aleluia. Tu és santo, tu és santo, tu és santo. Oh, aleluia. Preparado. Tu és maravilhoso, Senhor. Oh, Deus. Santo, 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 santo. A ti, Senhor. Oh, aleluia. Eu vou clamar. Nós clamamos a ti, Senhor. Pecamos contra ti. Pecamos contra ti, Senhor. E tudo está oh, aleluia. Deus, por ti vou caminhar. possa tocar em você agora. Que alcança o teu coração, tirando o medo, a ansiedade. Tudo vai passar. É só um movimento de Deus, é só um movimento.
tudo pode passar. Oh, aleluia! Teu amor jamais me deixará. Aleluia, Deus! Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Oh, aleluia, Deus! Ei, alabá! Preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos seus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Aleluia, deixa Deus te tocar. Aleluia, Deus te ama. Não temas, porque o Senhor é contigo. Não te assombres, porque o Senhor é teu Deus. Este é o movimento da vida. Isso é viver, uma hora em cima, uma hora embaixo, uma hora com medo, outra hora alegre e tranquilo, estabilizado. É assim a vida. Oh, aleluia. Aleluia, eu convido o pastor Eliseu a estar aqui orando, já fazendo encerramento. Só queria dar um aviso aqui, porque o pastor Eliseu vai encerrar. A secretaria estará aberta a partir da manhã, até o almoço também nós vamos estar aqui. A secretária fica até às 11, das 11 a 1 e pouco vai ficar um dos pastores, e à tarde também. De repente você quer trazer uma cesta básica, você quer trazer oferta ou algum tipo de contribuição, venha à Igreja de Cristo fazer isso. Amém, queridos? Qualquer coisa é só telefonar, mas amanhã, o dia todo, inclusive a hora do almoço, estará aberta a igreja. E tem gente que acaba depositando, aqueles dizimistas que estão querendo investir mesmo, sabendo das dificuldades que a igreja passa, que as igrejas do Brasil todo. Então, que vocês possam também usar a conta ou vir na secretaria. Até no horário de almoço vai ser fácil para você. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Amamos vocês, tá? Que Deus abençoe poderosamente. Pastor Eliseu vai fazer essa oração. Amém. Vamos Aleluia. orar. Pai, muito obrigado, Senhor, porque nós nesta noite adoramos ao Senhor, clamamos a Tua presença sobre nós. Senhor, agora vai e visita cada lar, a cada família agora, Senhor, trazendo cura, trazendo libertação, assistindo às necessidades imediatas do Teu povo, Pai. Quebra cadeias, entra com saúde, Pai. Esta casa que muitas vezes tem sido tomada por enfermidades, nós clamamos agora e pedimos a Tua graça sobre a nossa vida, sobre o nosso lar. Nos dá uma semana abençoada, uma semana de boas notícias. Todo mal nós repreendemos e pedimos a Tua paz, a Tua alegria sobre corações, que cadeias caem por terra e que o Teu nome seja glorificado, Senhor. Abençoa cada família representada, a cada lar representado agora, a cada irmão, a cada irmã, Senhor, em nome de Jesus. Assim oramos, em o nome de Jesus, para o louvor da Tua glória. Amém e amém. Graças a Deus. Faça assim com a tua mão. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos, agora e para todos sempre. A igreja diga amém. Que Deus te abençoe. Está encerrada em nome de Jesus. Graças a Deus.